Saudações, investidores. Bitcoin agora cotado a 29.400 dólares. Bitcoin que continua a queda e rompe o suporte dos 30k. Hoje, meu principal objetivo vai ser discutir se já chegamos num fundo e o que a gente quer ver para acreditar e comprar Bitcoin no longo prazo. Então, bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, vamos começar aqui no 4 horas relembrando a tendência do preço para vocês e falando um pouco sobre mais esse volumão que a gente teve aí nas últimas horas. Depois vamos para 1 hora, para 15 minutos, para 5 minutos, para atualizar os pontos de suporte e resistência em cada um dos tempos gráficos para você colocar aí no seu gráfico também. Além disso, vamos fazer uma análise do S&P 500 que está subindo mais de 1% hoje e uma análise completa de sentimento. Primeiramente abordando mais o longo prazo, falando dos indicadores como o Crypto Fear and Greed Index, que está no extremo medo. Vou te mostrar outro site também que mostra métricas parecidas para determinar para a gente se o mercado está em medo ou ganância, tá? Que é a do Bitcoin Tools, que no momento está em medo. Vamos falar um pouquinho sobre isso e como a gente pode interpretar esses indicadores de maneira correta, levando em consideração o contexto. E depois vamos fazer uma análise completa aqui no TRDR, tá bom? Mostrando para vocês o que o Price Action da análise de sentimento nos diz, ou seja, o que as sardinhas e as instituições estão fazendo no momento. Lembro para vocês que o TRDR é este site aqui muito parecido com o TradingView, porém com os indicadores de sentimento. E se você ainda não conhece, eu vou deixar no primeiro link na descrição para você clicar e ter 7 dias gratuitos com todos os meus indicadores aqui do TRDR, indicadores que estão explicados na playlist indicadores aqui no canal, beleza? Investidores, então vamos lá. Vamos começar aqui no 4 horas, primeiramente, relembrando para vocês a situação do Bitcoin, que é uma situação bem ruim, né? Uma tendência de baixa muito clara. A gente só vai poder ficar mais otimista no preço se a gente conseguir passar desse ponto de controle e de todas as nossas médias acima dos 33.200, 33.300 dólares ali. Quando estiver abaixo, o viés é baixista e a gente precisa se proteger num mercado que está em queda e que pode sim cair mais. Tá bom? Ontem a gente vinha falando com vocês sobre os volumes de rompimento, que sim, para mim são volumes confirmados, confirmando o rompimento como foi ontem, o de hoje também, tá? Para a gente acreditar num fundo, é o ideal que a gente veja um grande volume, porque aí a gente pode entender que muitas pessoas acabaram vendendo errado para as instituições acumular. Não foi o que a gente viu tanto ontem quanto hoje, tá bom? A gente continua vendo bastante gente comprando a mercado, tá? Apesar de que não foi tanta gente comprando a mercado dessa última queda, como foi na de ontem, né? Na de ontem estava uma confirmação muito grande do rompimento para baixo. Por quê? Porque muita sardinha tinha acumulado. Nessa, já teve muita sardinha vendendo. Então, o que a gente pode ver aqui nas próximas horas, né? A gente pode ver o preço fazendo um pullbackzinho para começar a estopar e liquidar essas sardinhas que acabaram vendendo aqui, tá? Mas para mim, isso é um fundo local, tá? Não tá com cara de fundo global, ou seja, um fundo que vai fazer o Bitcoin ir para 40 mil dólares, subir muito, tá? Isso só vai acontecer, na minha visão, se a gente conseguir liquidar mais pessoas e se a gente conseguir demonstrar essa força no mínimo acima dos 33.200 dólares, tá? Antes disso é pura especulação, tá? Antes disso, a gente pode estar simplesmente interpretando certos dados para demonstrarem para a gente o que a gente quer ver, né? Esse é o famoso viés de confirmação. É quando você utiliza várias médias móveis para te mostrar um suporte. É quando você utiliza várias estratégias diferentes para acreditar que o Bitcoin está chegando no fundo. E isso é um dos piores erros que a gente pode cometer, tá? A gente precisa sempre ter uma estratégia que é vencedora no longo prazo para embasar a nossa tomada de decisão. Se você mudar de estratégia igual você muda de roupa, você não vai ser bem sucedido no mercado. Por quê? Porque você sempre vai encaixar a sua estratégia naquilo que você quer que aconteça com o preço. Esse é o viés de confirmação. Então, se você quer que o preço segure aqui, você vai encontrar uma média móvel qualquer para falar que é um suporte importante de tal ano e que vai segurar. Você vai encontrar outra estratégia de Wyckoff, de Elliott, o que for, para mostrar o que você quer ver. Isso é um dos piores erros que a gente pode ter. Por isso que a gente tem estratégias que são não subjetivas e que mostram pra gente sempre a maior probabilidade do preço, né? Por isso você não vê eu trocando de ideia aqui todo o vídeo, né? Você vê eu interpretando os mesmos dados e a partir deles nós tomamos as nossas conclusões. Eu não fico trocando de estratégia porque eu sei que esse é um dos principais erros que a gente tem, não só para o trader, mas para o investidor. Então toma cuidado com isso, beleza? Continuando aqui, indo então analisar de uma maneira mais próxima aqui ao preço a nossa análise técnica, né?
Como a gente teve muita venda nesses nossos últimos fundos, a gente pode ter esse pullback. E quais pontos eu estaria de olho aqui para esse pullback? Olha só, ontem a gente tinha a região dos 31 que foi testada e rejeitada, né? Então é essa região que eu olharia novamente. Entre os 30.500 e acima aqui dos 31 mil dólares, como uma região de distribuição, onde já está a nossa média de 1 hora e já tem uma resistênciazinha. Se passar daqui, a gente pode olhar para essa resistência mais forte, nessa região ali até os 32 e pouco, nesses topinhos aqui, tá? Ou seja, as resistências que a gente tinha ontem só pioraram hoje, né? A gente tem mais resistência hoje, então a situação não está nem um pouco legal aqui para o Bitcoin, apesar da gente ter acabado de formar um fundinho importante, aparentemente, com muitas pessoas vendendo aqui nesse fundo, como eu falei para vocês, tá bom? Então vamos abaixar ainda mais o tempo gráfico aqui para analisar esses suportes e resistências e esse price action bem volátil que a gente teve aqui. Claramente, né, a gente teve muita gente comprando no topo, depois muita gente vendendo no fundo, agora estamos nessa confusão aqui. Então o rompimento aqui deste topo pode ser bom para o Bitcoin, pode fazer a gente dar pelo menos um pullbackzinho um pouco mais forte, tá bom? Porém, se a gente volta aqui e perde novamente esse nosso fundo aqui, esse nosso suporte, provavelmente a gente vai ver o Bitcoin abaixo dos 29 mil dólares, indo testar o fundo do ano, né, na região aqui dos 28 mil e tanto, né? Então toma cuidado, claramente a gente tem um movimento bem volátil aqui nas últimas horas e que pode fazer o preço dar uma caminhada aí para os dois lados. Continuando, indo para uma análise de sentimento um pouco mais de longo prazo, a gente consegue entender alguns pontos importantes. Primeiro, quero interpretar o Crypto Fear and Greed aqui para vocês, já que é um indicador que a gente utilizava muito, né, alguns meses atrás, e esse indicador começou a perder um pouco da significatividade dele, devido a ele não estar muito volátil neste nosso fundo, né? Vocês podem ver que desde quando a gente teve a nossa queda lá abaixo dos 30 mil dólares, pela primeira vez em 19 de maio, o indicador está aqui no extremo medo. Então a gente precisa entender que quando os indicadores ficam assim, a gente tem que parar de analisá-los somente com base no extremo medo ou extrema ganância, não. A gente tem que analisar de acordo com o que deu certo no contexto das últimas semanas. E quando que o preço acabou formando fundos no contexto das últimas semanas? Foi quando ele estava próximo de 10 aqui no nosso indicador Fear and Greed. Então nesse momento, quando a gente começa a ver esse indicador em 21, 25, igual a gente viu nas últimas semanas, a gente não fica igual doido querendo comprar, não. Por quê? Porque isso não está demonstrando pra gente que o preço está tendo força para voltar a subir. Lembrem-se, esse é um indicador também que muitas pessoas interpretam errado. Mas todos os indicadores as pessoas interpretam errado, né? Os indicadores não são para prever o futuro. Eles são para você estimar as probabilidades se você está fazendo uma boa compra ou uma boa venda, tá bom? E claramente, esse indicador, quando ele está em extremo medo, normalmente é uma boa compra. Mas lembrem-se de aplicar o contexto atual. E o contexto atual eu só vejo boas compras quando a gente chega próximo a 10, tá bom? Quando a gente está aqui em 19, não foi uma boa compra em todas as últimas semanas, então por que eu vou acreditar que vai ser agora, tá bom? Então, chegou próximo a 10, eu acho que pode ser, a gente pode voltar a ter boas compras aí no mercado, tá? Eu apresento também outro Crypto Fear and Greed que está funcionando melhor nas últimas semanas. Ele é o Crypto Fear and Greed do Bitcoin Tools. Também vou deixar na descrição para vocês, tá? O objetivo é o mesmo, né? Captar os momentos que o mercado está muito otimista ou muito pessimista e a gente fazer o contrário do que o mercado está fazendo, né? Vocês lembram quando a gente estava na nossa alta, todo mundo falando em Bitcoin a 100 mil dólares, a gente estava preocupado? E quando a gente foi lá para baixo, todo mundo começou a falar em Bitcoin em 20 mil, era o momento de acumular? Então é isso, normalmente a manada está errada. E é isso que esses indicadores mostram para a gente. No momento, a gente consegue ver aqui que a gente está basicamente em medo, né? Aqui no nosso indicador. Não estamos em extremo medo ainda, né? E não ficamos em extremo medo nas últimas semanas. Então, qual indicador será que está funcionando melhor? Na minha visão, este. Por quê? Porque ele não deu grandes oportunidades de compra para a gente, numa clara tendência de baixa, né? Que se a gente tivesse comprado em qualquer um dos momentos que o outro Fear and Greed mostrou para a gente faria uma compra errada. Então, aqui, o que a gente quer ver nas próximas semanas para pensar em acumulação? A gente quer ver esse Fear and Greed indo para extremo medo de novo. Se isso acontecer, pode sim ser uma boa oportunidade para a gente pensar na nossa acumulação aí do Bitcoin, pensando no longo prazo, né? Afinal, a gente nunca pode se esquecer que no longuíssimo prazo, quando a gente pega um gráfico semanal ou mensal, o Bitcoin continua numa tendência de alta, tá bom? Então eu não vou fechar meus olhos para acumular e para me expor no mercado de uma maneira responsável aí nos próximos dias e nas próximas semanas. Porém, a gente precisa enxergar que a gente está formando um fundo importante, tá? E não é o que a gente tem até esse momento.
Key and Greed vai ser um indicador que vai ajudar a gente, então atenção aos dois, tá? Lembrando, o alternativo.me, quando chegar próximo a 10, pode ser a nossa oportunidade. O Bitcoin Tools, quando for para extremo medo de novo, acredito que será a nossa oportunidade. Beleza? Continuando aqui falando um pouco sobre o S&P, né? S&P que recuperou e o Bitcoin não, cara. Então, assim, é aquilo que eu sempre falo com vocês. Se quando o S&P cai, o Bitcoin cai, mas quando o S&P sobe, o Bitcoin não sobe, ele até tá caindo, é um sinal de que a gente tá realmente com uma tendência fraca e uma tendência que está apontando claramente para baixo, né? E o pior de tudo é que essa tendência ainda tem o risco do S&P dar essas quedas e fazer a gente cair mais. Então a situação do Bitcoin em relação ao S&P está muito ruim. A gente parece que só tem uma correlação nesse momento quando o preço cai, quando o risco, quando os mercados acordam para o risco, eles vão lá e dumpam o Bitcoin. Então isso é muito ruim, tá? E assim, claramente, né, temos que ficar de olho no S&P também, já que se ele voltar uma queda aqui, o Bitcoin provavelmente vai cair mais. Tranquilo? Continuando e falando um pouco mais sobre os indicadores de sentimento e por que, na nossa visão, apesar de a gente ter formado um fundinho importante, a gente não está formando um fundo para acabar com a tendência de baixa, né? Eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que destacar são as liquidações e o Open Interest, né? Lembrem-se, a gente quer ver muita liquidação e muita queda no nosso Open Interest para acreditar num fundo global, né? Ou seja, um fundo muito importante. Então repara que apesar da gente ter 100 liquidações significativas, tá? Fazia tempo que a gente não tinha bastante liquidação, elas nem comparam com o nosso último fundo global, que foi a região abaixo dos 30 mil dólares ali, né? Mas não podemos fechar os olhos para sim liquidações fortes, primeiramente ali de 45 milhões de dólares na primeira queda de ontem, e nessa segunda, mais liquidação, 65 milhões, tá? Então eu acho que sim, começou a fazer sentido a gente pensar em exposição no mercado de criptomoedas, mas entendendo que provavelmente a gente vai cair mais. Afinal, mesmo a gente tendo essas liquidações, elas não são tão significativas para formar um fundo global, na minha visão, e o nosso Open Interest não caiu, tá? Pelo contrário, nosso Open Interest continua bem próximo aqui à máxima histórica, acima de 70 mil bitcoins. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que muitas pessoas ainda estão posicionadas aqui na Binance Futures. Quando tem muita gente posicionada, normalmente elas acabam sendo estopadas e liquidadas para aí sim bater o desespero, elas darem a liquidez para as instituições e o preço ir para o outro lado, tá bom? Então é isso aqui, essa tendência de alta no Open Interest é um sinal de risco extremo na minha visão e é um sinal de que provavelmente a gente não encontrou o fundo. Mas a gente pode ter certeza disso? Não. Então quando a gente vê, por exemplo, muita liquidação, é um sinal onde a gente começa a pensar em se expor um pouco ao mercado, ao mesmo tempo que a gente começa a fechar os nossos shorts que a gente estava ontem, estão pagando super bem, né? As altcoins despencando. Então, qual que está sendo a minha estratégia no momento, investidores? Claramente, acredito que o Bitcoin ainda não formou um fundo tão importante, então eu não posso me expor tanto no mercado nesse momento, porque eu quero ter caixa quando a gente tiver mais liquidação e quando, se né, a gente tiver mais liquidação e se a gente tiver uma queda forte do nosso Open Interest. Porém, como eu não tenho certeza, eu comecei a me expor um pouco mais no mercado e nesse momento fechei a grande maioria dos shorts que eu estava nas altcoins e me mantive um pouco comprado no Bitcoin nesse momento, mas bem pouquinho, né? Pensando sempre que a gente pode ter uma queda mais forte, os mercados não estão bonitos e o Bitcoin ainda pode sofrer bastante. Então toma cuidado e se exponha de uma maneira responsável nesse momento, beleza? Continuando aqui, indo já para um price action um pouco menor, outros motivos que me fazem aqui ficar um pouquinho mais otimistas no Bitcoin, né? Nem sei se otimista é a palavra, mas que fazem eu parar de estar completamente vendido, igual eu estava ontem, e começar a acumular essas nossas quedas que a gente teve aí abaixo, nessas últimas quedas que a gente teve, né, abaixo dos 30, próximo dos 29. Primeiro indicador é o nosso long short ratio, né? Desculpe, e o nosso long short ratio que está tendo uma queda significativa aqui nas últimas horas, tá? Essa queda de 2,5 que a gente estava para 1,5 mostra pra gente que muitas pessoas estão acreditando na baixa deste movimento aqui. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente não tem mais um rompimento confirmado para baixo, tá bom? E é justamente por isso que eu acredito que a gente possa ter um pullback aqui para começar a estopar e liquidar essas pessoas, né? E esse pullback vai fazer o preço reverter até a tendência de baixa? Ninguém sabe. E isso vai ser muito dependente, né, de como esse nosso indicador vai se comportar. Se a gente faz esse pullback com o preço subindo e as pessoas acreditando que o preço ele vai subir, ou seja, o nosso long short ratio começa a subir aqui, é um sinal para a gente que provavelmente ele não vai. Provavelmente vai ser só um pullback para a gente ter mais uma queda daquelas.
Porém, se a gente começa a ver o preço subindo e o nosso long short ratio despencando, as pessoas apostando em short, imagina ele ficar abaixo de 1. É um sinal de que a gente pode não só ter um pullback, mas reverter a tendência de baixa. Então esse é um dos principais indicadores que eu estou de olho aqui para as tomadas de decisão nas próximas horas. Tranquilo? Continuando falando um pouquinho sobre as nossas instituições, elas estão se posicionando mais na venda nesse momento. Repare que a gente tem 140 milhões de dólares no 1% de venda, só 86 milhões de compra, ou seja, bem mais venda. E a gente tem muitas instituições tentando segurar o mercado, olha só, nessa região aqui, algumas até os 30 mil dólares, tá? Eu acho que é o principal ponto aqui que elas estão tentando segurar nesse momento, mas também tem bastante ordem até os 30.200, tem bastante ordem, né? Ao mesmo tempo que as instituições estão tentando acumular, não querem que o preço perca o nosso suporte do fundo, a região dos 28.800, estão vendo aqui, 58 milhões de dólares só na região, 304 milhões até ela. Então, claramente a gente vê as instituições tentando segurar o preço no curto prazo, aqui abaixo desses 30 mil dólares, abaixo desse pivô acima aqui que a gente formou no curto prazo, né, e que seria bom para o preço. E a gente vê essas instituições também tentando não fazer o preço romper o nosso fundo do ano na região dos 28.800. Beleza, investidores? Caras, então para resumir, né, a situação do preço deu uma melhorada sim de ontem para hoje, né? Ontem a gente tinha um rompimento confirmado com tudo apontando para baixo. Hoje a gente já liquidou mais, já teve mais pessoas vendendo no fundo e já está tendo alguns indicadores como long short ratio melhorando, né? Mas como a gente ainda não teve tanta liquidação e não teve queda no open interest, é improvável que a gente tenha formado um fundo tão importante, né? Mas como a gente tem essa melhora, eu acho que já faz um pouco mais de sentido a gente se expor um pouco a esse mercado de maneira responsável, de maneira que se o preço cair 10% hoje, você não vai se machucar tanto, tá bom? Porque claramente parece que ainda falta mais sangue no mercado para a gente ter depois um movimento de alta, que sim, eu acredito, tá? Eu acredito que no longo prazo a gente vai ter um movimento de alta do Bitcoin ainda, mas a gente ainda precisa ver mais sangue na minha visão. Se a gente tiver esse sangue, por exemplo, uma queda abaixo desse fundo ali dos 28 mil dólares, fundo do ano, muita liquidação, muita queda no open interest, os nossos indicadores aqui de Fear and Greed indo para extremo medo, indo para mínimas do ano, talvez essa será a grande oportunidade do século para a gente acumular Bitcoin. E é claro que eu vou estar aqui fazendo 2 vídeos por dia para passar a minha visão e o que eu estou esperando do mercado. Beleza? Então é isso, continuamos um pouco mais bearish aí, mas já começamos a nos expor um pouco mais ao mercado, já que melhorou um pouquinho a situação em relação a ontem. Beleza? Então é isso, investidores. Forte abraço e até mais à noite. Ah, detalhe, ontem não deu para fazer o vídeo das altcoins, mas hoje sem falta nós faremos, tá bom? Então deixa aqui quais altcoins você quer que sejam analisadas no vídeo da noite. Um forte abraço.